Abra sua Bíblia, você que está aí com ela. Se não estiver, é muito importante que você esteja. Quero reforçar aquilo que Deus nos deu como objetivo para vivermos nesse ano, que tem a ver com a palavra dele, tem a ver com um ano de maturidade que viria por meio da palavra. Então é necessário estarmos realmente aliançados à palavra e vivermos profundamente o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. Gênesis 11, a partir do verso 1 até o verso 9. Gênesis 11, a partir do verso 1 até o verso 9. A palavra de Deus diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou para toda a terra. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, mais uma vez nós queremos inclinar o nosso coração diante do Senhor e nos expor a verdade da Tua palavra, para que de fato ela venha a realmente ser alicerçada nos nossos corações e, consequentemente, o Senhor venha produzir muitos frutos nas nossas vidas. Eu oro para que essa palavra, essa semente que vai ser semeada em cada solo aqui neste dia, venha realmente produzir frutos abundantes na vida dos teus filhos. E eu quero declarar que tudo aquilo que se levanta contra, tudo aquilo que queira impedir o fluxo da tua palavra, a liberdade na tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Que haja uma conexão de mente, de coração, ó Pai, espiritual, para que vivamos profundamente o que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós oramos confiando no que o Senhor está liberando sobre nós e vai fazer nesse dia em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta para você. O que você está construindo? O que você está construindo, Júnior? O que você está construindo, Valdeir? O que você está construindo, Valtinho? O que você está construindo, André? O que você está construindo, Murilo? O que você está construindo aí, Serginho, Gerson? O que você está construindo, Levi? O que você está construindo, Rafa? O que você está construindo, Hélio? O que você está construindo, você que está aí conosco, conectado nessa hora? O que você está construindo? Pastor, mas eu não estou construindo nada, né? Eu moro num apartamento ali, não estou edificando nada, não estou indo no material de construção, não estou construindo nada, pastor. Quero dizer que você está construindo alguma coisa. Seja a sua própria vida, seja a sua família, seja o seu ministério, seja a sua profissão, seja o seu empreendimento, alguma coisa você está construindo. Alguma coisa você está fazendo. Alguma coisa você tem feito. Seja de forma intencional, muito bem elaborada ou não, você está fazendo alguma coisa.
O que você faz diariamente tem a ver com a sua vida própria. O que você faz diariamente tem a ver com a sua família, tem a ver com o seu ministério. Você está construindo alguma coisa. Nós estamos construindo alguma coisa. Alguma coisa nós estamos pensando, talvez, em construir. Algumas já estão em construção, outras talvez sejam sonhos, projetos que tenhamos nas nossas vidas e que estamos querendo construir. Alguma coisa que pensamos em construir. É interessante, por exemplo, pensar quanta coisa começou a ser construída nesse tempo de pandemia. Quantos projetos nasceram nesse tempo de pandemia? Quantas coisas vieram para fora nesse tempo de pandemia? Quantas coisas que as pessoas tiveram que fazer, se reinventar nesse tempo de pandemia? Eu já vi no nosso contexto de igreja várias coisas. Pessoas fazendo coisas que antes da pandemia não faziam. Coisas que estão fazendo para vender, empreendimentos, alguma coisa aconteceu. Empreendimentos vieram para fora. Quantos projetos nasceram, tantos outros idealizados e sonhados. Quantos sonhos você tem? Quantos projetos ainda você tem que não estão construídos totalmente, não foram edificados totalmente? Quantas coisas ainda você planeja viver? Quantas coisas ainda você sonha viver? Quantas coisas ainda você anseia por viver? Nós temos isso no nosso coração. E isso não é errado. Deus nos criou, inclusive, com uma necessidade de multiplicação. Alguma coisa que vá além de nós mesmos, que saia de nós, que seja produzida a partir de nós, está dentro do nosso DNA, essa necessidade de multiplicar. Então, estamos construindo alguma coisa. Talvez você tenha um projeto, seja familiar, profissional, ministerial, alguma coisa você anseia também construir. Nós temos isso dentro de nós. O texto que lemos fala da Torre de Babel. Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, o texto que lemos. Relata que eles estavam idealizando um projeto, construindo uma cidade e uma torre. Era o projeto deles. Depois de Noé, depois do dilúvio, depois de toda a situação, eles pararam ali e pensaram: vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre. O projeto deles então era esse. A Bíblia diz que Deus disse que eles eram tão unidos que não haveria intento que eles não pudessem produzir. Era um projeto que aparentemente estava dando muito certo, só que Deus vem e desfaz tudo. Todo aquele projeto, Ele desfez, Ele pôs por água abaixo e todos foram dispersados. Torre de Babel foi uma idealização de algumas pessoas. Eles começaram a construir. Muito bem construído, muito bem edificado, todos estavam unidos, juntos. E eles estavam vivendo esse projeto de forma muito intensa. Só que não era algo que Deus estava se agradando. Não era um projeto que Deus estava gostando de ver ser construído. Não era algo que Deus estava vendo como algo importante e relevante. Então Deus vem, dispersa todo mundo e o projeto acaba. Eu quero dar uma chave para você nesse dia. Uma chave que, se realmente cair no teu coração, se cair na tua mente, no teu espírito, e isso daqui para frente, se ainda não é uma revelação, se tornar uma revelação, você vai para uma outra dimensão de vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. A chave dessa mensagem está nisso que eu vou te falar. E a partir dessa chave nós vamos para alguns desdobramentos que Deus trouxe ao meu coração. O que você está construindo vem do céu para a terra ou vai da terra para o céu? O que você está construindo, o que você planeja construir, virá do céu para a terra ou vai da terra para o céu? Gênesis 11, 4 diz assim: depois disseram: vamos construir uma cidade
com uma torre que alcance os céus. O objetivo dessas pessoas era construir uma torre tão alta que alcançasse o céu, que chegasse ao céu. Esse era o objetivo deles, que essa torre chegasse aos céus. Babel era um projeto que nasceu na terra e que queria tocar o céu. O desejo deles era alcançar os céus com um projeto que nasceu na terra. Todo sucesso no seu empreendimento gira em torno desta realidade. Se ele nasceu no céu ou se ele nasceu na terra. Babel nasceu na terra. Babel foi uma idealização humana, natural, um desejo humano. Não nasceu no céu. Tanto que Deus depois vem para a terra e dispersa aquele projeto, porque não era um projeto dos céus, era um projeto da terra. Então, querido, todo sucesso no seu empreendimento gira em torno dessa realidade. Nasceu aonde? Na terra ou no céu? Às vezes construímos projetos humanos e depois queremos a aprovação dos céus. Temos as nossas próprias idealizações humanas, os nossos sonhos naturais, carnais, os nossos desejos pessoais, e de repente começamos a fazer, começamos a projetar, começamos a construir, porque é o que eu quero, porque é o que eu pensei, porque é o que eu desejo, e de repente depois de construir, a gente coloca diante de Deus e fala assim: Pai, abençoa. Pai, faz prosperar agora. Pai, faz com que esse projeto aconteça, faz com que esse projeto dê certo. A gente tem as nossas idealizações pessoais e depois quer encaixar os céus, quer encaixar Deus dentro desse projeto. Tudo gira em torno dessa verdade, aquilo que você está construindo, aquilo que você pensa em construir. Iniciou no céu ou iniciou na terra? Babel iniciou na terra e depois eles queriam alcançar os céus. Às vezes o teu projeto é um projeto familiar, você está pensando em namorar com alguém e de repente você se apaixonou. E quer namorar porque quer namorar essa pessoa, porque é linda, maravilhosa. E daí? E daí não, eu vou, conquisto, faço e aconteço. Depois que eu começo, eu falo assim: agora Deus, abençoa isso, por favor. Abençoa isso, por favor. Ou talvez você iniciou uma empresa, iniciou um empreendimento, e de repente, não, uma ideia boa, isso, aquilo outro, e você começa a construir, faz tudo, a fachada, coloca um layout legal, traz uma estética maravilhosa para o negócio, e de repente começa, e de repente, no momento em que começa, se ajoelha e fala assim: Deus, abençoa isso agora. Traz os clientes para mim, por favor. A gente começa uma faculdade, a gente começa algum curso e depois quer que Deus abençoe. Isso é um projeto que nasceu na terra, tentando depois tocar os céus. Projetos humanos que depois a gente quer a aprovação dos céus. Construímos coisas naturais sem a participação dos céus e somente depois queremos colocar Deus no negócio. Se você quiser ter êxito no seu projeto, ele precisa vir do céu para a terra. Se você quiser êxito no seu casamento, essa pessoa precisa vir do céu para a terra. Se você quiser êxito no seu empreendimento, esse negócio precisa vir do céu para a terra. Se você quer êxito no seu ministério, esse ministério precisa vir do céu para a terra. Se você tem um projeto, esse projeto precisa vir do céu para a terra. Para que de fato Deus esteja incluído nisso. Para que de fato Deus faça acontecer. A Bíblia diz em Gênesis 12, 1, um pouquinho para frente do texto que nós lemos, a respeito de Abraão, a Bíblia diz: então o Senhor veio a Abraão. Eu gosto da versão King James. A versão King James diz assim: então o Senhor veio até Abraão. Olha aqui que legal. E ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te a uma terra que vou te indicar. Quem que veio até Abraão? Deus. O Senhor veio até Abraão. É claro que Abraão estava na presença de Deus.
estava querendo viver a vontade de Deus. E aí, no tempo certo, na hora certa, Deus veio até Abraão. Deus veio até ele e apresentou um projeto dele para Abraão. Qual era o projeto de Deus para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, abençoarei aqueles que te abençoarem, etc. e tal. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Mas esse projeto veio dos céus para a terra. Foi uma idealização dos céus, porque Deus, queridos, Ele tem algo distinto, peculiar, singular para cada um de nós. Nós não estamos num mundo, e Deus olha para esse mundo e fala assim, aquele que se desenvolver sozinho, tomara que faça isso para que dê certo e tal. Não, Deus tem um projeto individualizado para cada um de nós. Deus tem sementes para cada um de nós. Deus tem empreendimento, seja ele qual for, para cada um de nós. Deus tem uma família para cada um de nós. Deus tem uma esposa, um marido para cada um de nós. Deus tinha um projeto para Abraão. Deus veio até Abraão. O problema é que às vezes a gente não aguenta esperar e Deus não veio ainda e a gente quer ir. E depois que a gente pisa e faz o negócio, a gente fala, Deus, por favor, vem agora. Deus, por favor, faça acontecer agora. Deus, por favor, prospere agora. Deus, por favor, traga os recursos agora. Queridos, a comunidade cristã AME, ela nasceu dos céus para a terra. Foi uma idealização dos céus. Eu não tenho dúvidas nenhuma a respeito disso. Eu não negociei essa palavra em nenhum momento. Por mais que tivesse passado por dificuldades, problemas, momentos em que a minha alma estava tão atribulada, até pensando em desistir, mas não estava pensando em desistir porque achava que não era de Deus. Estava pensando em desistir porque eu estava em algum momento desiludido, abatido, e não estava gerenciando bem as minhas emoções e a minha espiritualidade. Mas não porque não era um projeto dos céus. Porque foi gerado nos céus. Através de um posicionamento, através de uma impressão interior que primeiramente Deus trouxe ao meu coração, depois através de muita oração, de muito empenho, para buscar todas as certificações possíveis, até que eu visse o quadro inteiro e então iniciasse a comunidade cristã. Um projeto que veio dos céus. Foi uma idealização de Deus e Deus quis compartilhar esse projeto comigo. E agora com todos nós. Agora, querido, tem muita coisa sendo feita por aí que foi uma idealização da terra para depois querer tocar os céus. Inclusive ministérios, eu falo isso com muito temor, porque inclusive a comunidade cristã AME, apesar de ter sido um projeto dos céus, se no decorrer do tempo ela não for gerenciada a partir dos recursos celestiais, também estará comprometida. Agora tem muito ministério por aí, tem muitos sonhos por aí, que foram idealizações humanas, que foram projetos terrenos que tentavam tocar os céus com esses projetos. Mas é bom, vai fazer bem, está muito legal, as pessoas vão ser abençoadas, mas foi Deus quem pediu para fazer. Foi algo que Deus trouxe. E sabe aonde não vai subsistir? Num momento como esse de crise. No momento como esse de crise, as fragilidades são expostas. No momento como esse de crise, é que é mostrado se um projeto veio dos céus ou da terra, ou se veio dos céus e o homem depois comprometeu e se tornou da terra. É nesses momentos de crise que são expostos esses projetos, se eles de fato são da terra, ou se eles de fato são do céu. Porque se são dos céus, os recursos virão dos céus. Se são dos céus, o sustento virá dos céus. Se foi os céus que te falou, será os céus que te sustentará. A grande questão é, foi da terra para o céu ou dos céus para a terra? Essa é a grande chave, queridos, para vivermos coisas extraordinárias aqui na terra. Deus quer substancializar aqui na terra projetos eternos, projetos celestiais, coisas que o homem não viu, o ouvido não ouviu,
Não penetrou o coração dele. É o que Deus quer manifestar na terra, coisas celestiais que o homem não pode produzir com as suas mãos. Mas para isso é necessário eu e você entendermos a necessidade de buscarmos esses projetos, esses sonhos dos céus e não da terra. Babel foi um sonho terreno. E eles começaram a construir, querendo tocar os céus. Tudo que começou aqui na terra, começou dos céus para a terra, querido. A terra foi criada, você e eu fomos criados pelos céus. E depois, quando queremos empreender alguma coisa, e eu estou falando de empreendimento, não só empresa, querido, estou falando de ministério, estou falando de família, estou falando de diversas situações de filho, de casamento. Quando a gente pensa em empreender alguma coisa, a gente quer produzir aqui para depois ter o respaldo dos céus. Não é assim. Não é assim. A grande questão é, foi do céu para a terra ou foi da terra para o céu? Segunda coisa que eu quero trazer aqui, a partir dessa chave, que espero que você tenha entendido. Quais são os recursos que você tem disponibilizado para construir esse projeto? Pedra ou tijolo? Quais são os recursos? Pedra ou tijolo? Porque dependendo do recurso, algo é denunciado já aí. Se ele veio do céu, se ele veio da terra. Olha o que diz Gênesis 11:3. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras. Usavam tijolos em lugar de pedras. E piche em vez de argamassa. O texto diz que eles usaram tijolos no lugar de pedras. O tijolo fala do quê? Fala de recursos humanos e naturais. O tijolo ele é produzido pelo homem. O homem pega lá o barro, pega a palha, principalmente no contexto bíblico, pega algumas coisas para dar liga, e então eles colocam no fogo e tal, produzem o tijolo. A pedra é um recurso que está no mundo já, produzido pelo próprio Deus. Então a pedra fala de um recurso espiritual, um recurso que veio dos céus. Não foi produzido pelo homem. E o texto diz que... Por que o texto diz isso? Você já parou para se perguntar? Porque o texto só poderia ter dito assim. Eles usaram tijolos para construir a Torre de Babel. Mas o texto diz, eles usaram tijolos ao invés de pedras. Eles usaram tijolos no lugar de pedra. Por quê? Não intrigou em algum momento você nesse texto? Queridos, primeiro que o povo judeu, ele aprendeu a fazer tijolo, sabe aonde? Sabe? No Egito. Tijolo é matéria-prima do Egito, a matéria-prima do mundo, porque Egito fala do mundo, fala de recursos naturais. Eles aprenderam a fazer tijolos no Egito. Então, o tijolo fala de recursos naturais. Eu tentar produzir algo a partir dos meus recursos próprios, a partir da minha intelectualidade, a partir do curso que eu fiz, a partir da consciência, da ciência que me foi disponibilizada. Queridos, isso é importante, submisso à vontade de Deus. Submisso ao entendimento de que, apesar de eu ter necessidade de um conhecimento, de eu ter necessidade de crescer intelectualidade, de eu ter um curso, e isso estar sujeito a Deus. Por isso que a Bíblia diz, o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O texto não diz, não é para edificar a casa, porque o Senhor vai fazer isso por você. Não. O texto diz, aqueles que edificam, é necessário entender que apesar de fazer a sua parte, vai precisar do respaldo dos céus, de Deus.
Então é necessário eu e você entendermos que todo conhecimento que eu e você podemos ter, tem que estar sujeito a Deus. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos essa realidade. Queridos, ele entrou em áreas, em esferas da sociedade, que com certeza foi a sua intelectualidade, a sua cidadania, que permitiu que ele entrasse nesses lugares. Isso é inegociável. Mas o apóstolo Paulo, em determinado momento, disse: eu repudio tudo isso, considero como esterco para ganhar a Cristo, para fazer Cristo conhecido. Ele não jogou fora. Então, quando ele foi pregar para os romanos, quando ele foi pregar para algum povo distinto, intelectualizado, ele não deixou a sua oratória de lado, ele não deixou o seu conhecimento, mas tudo isso estava submisso, sujeito a um poder superior, a uma autoridade superior, a um conhecimento superior, a uma sabedoria superior, que era a de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo manifestou. Então, tijolos falam de recursos naturais. E eles construíram a Torre de Babel com tijolos, ao invés de pedras. E normalmente, no contexto bíblico, as construções eram feitas de pedra. Inclusive, o grande e suntuoso templo de Salomão, ele foi construído com pedras. O texto diz em 1 Reis 6:7, edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificaram. Olha que interessante esse texto. Eles foram até a pedreira, Paulo Leminski, foram lá buscar pedra pro templo de Salomão. Eles deixavam as pedras preparadas lá na pedreira e já traziam as pedras cortadas no tamanho, edificadas para a construção do templo, ao ponto de que não ouviram barulho de martelo, de serrote, de instrumento algum de ferro se ouviu na casa. O que isso fala? Nada do que o homem pode produzir com as suas próprias mãos. Ou seja, a hora que chegar aqui para edificar a casa de Deus, o projeto de Deus tem que ser com pedra, e não pode ter barulho de nenhum recurso natural humano, para não parecer que foi o homem que construiu. É Deus quem está construindo. Tem uma simbologia profética nisso, querido, que eu e você precisamos entender. Se tivermos discernimento, vamos entender. Deus está falando: aquilo que é meu, sou eu quem produzo. Você vai fazer a parte quando eu te disser para fazer, como eu disser para fazer. Então era com pedra. A edificação da igreja, quando Jesus chega para Pedro, ele diz assim: tu és uma pedra pequena. E sobre esta pedra, ele, Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada sobre uma pedra. Qual pedra? Jesus Cristo é a pedra. Em outro texto diz que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. Você sabe o que é uma pedra de esquina? Uma pedra que é colocada no canto de uma pilastra que traz sustentação para todo o empreendimento. Se essa pedra é tirada, a pilastra é comprometida e toda a construção é comprometida. Então Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a pedra que traz a sustentação necessária para todo o empreendimento que Ele disse para eu e você executarmos aqui na terra. Então tem que ser com pedra, com recurso celestial. Quando Jesus fala a respeito da casa na rocha e da areia, por que tem que ser na rocha? Não podia ser no barro amassado? Não podia ser no solo firme? Por quê? Porque é uma simbologia profética. A pedra é um recurso celestial que já foi criado lá no Éden. E fala de recursos espirituais. Pedra fala de Jesus como o recurso mais seguro para as nossas construções. Tijolos falam das obras das nossas próprias mãos, das nossas próprias habilidades e conhecimento, da sabedoria humana. Se a construção é sua e não de Deus, será você quem terá que sustentar, querido. Se foi você quem construiu,
no meio da pandemia, é você que vai sustentar, querido. Se foi você que construiu no meio da crise mundial, será você quem terá que sustentar. Se um ministério foi construído a partir da terra para o céu, no meio da crise, o alimento quem tem que dar é quem construiu esse projeto da terra. E olha aqui, você vai ter alimento para todo o tempo? Você tem recursos ilimitados em você mesmo, do ponto de vista humano, para todo o tempo? Se você construiu, é você que tem que dar de comer. Se você quem decidiu fazer isso, será você quem terá que dar de comer, querido. Agora, se foi do céu para a terra, pode vir a crise que for, pode vir o caos que for, os céus mandarão recursos para que na terra eu e você sejamos sustentados. Então eu e você não precisamos nos preocupar se esse projeto aqui é de Deus, como eu creio que é, e nós temos tentado nos manter em Deus, para não comprometer aquilo que é de Deus. O Senhor vai mandar os recursos. Agora, se tiver ministério fechando, se tiver igreja fechando, é porque em algum momento ou não era dos céus, ou foi comprometido na caminhada. Porque eu e você não temos recursos naturais para aguentar muito tempo. Nós não temos. Edifiquei uma família na carne, sou eu que vou ter que dar de comer. Edifiquei uma família no espírito. É Deus quem vai prover. Vai me usar, vai me dar estratégia, vai me falar para trabalhar aqui e lá, mas é Deus. O que você tem construído veio da terra para o céu ou do céu para a terra? Se o projeto ministerial que você está construindo é seu, é você quem vai ter que alimentar os teus seguidores. E eu estou também bravo com esse tal de seguidores, porque eu não quero seguidores. Jesus não tinha seguidores, ele não gostava dos seguidores, ele queria discípulos. Então assim, tem gente que paga o maior preço para ter lá 1000 seguidores. Segue 300 mil para ter 1000. E porque quer seguidor. Querido, se preocupe em fazer discípulo. Seguidor tinha um monte com Jesus e que não foi para lugar nenhum. Na hora do vamos ver, vazaram. Então, se tiver no meio dessa montanha toda de seguidores, alguns discípulos, se preocupe com eles. Continue a proclamar a mensagem, mas preocupado em fazer discípulos e não seguidores. Se foi do céu para a terra, querido, é Deus quem vai dar o recurso. Uma vez eu ouvi de um pastor falando de outro pastor, que disse para esse pastor, que disse para esse pastor. Falou assim, ele me falou, sabe o que, Marcelo? Eu falei, o quê? Ele falou que ele não tem mais o que pregar na Bíblia, ele já pregou de tudo, acabou. Ele já está há anos no ministério, não tem mais o que pregar, ele está desistindo do ministério, porque ele não tem mais, ele já pregou de tudo. Eu fiquei, Jesus amado. Com certeza esse ministério, esse projeto foi da terra tentando alcançar os céus. Porque se é do céu, eu pego esse texto de Gênesis e Deus vai me dar condição de ter 150 mensagens no mesmo texto, de forma diferente, aplicações diferentes, porque os recursos são celestiais. Já preguei nesse texto algumas vezes, nunca com essa ênfase. Porque o recurso é dele, querido. O recurso é dele. Se é ele quem pediu, se foi ele quem veio até você como veio até Abraão, ele vai sustentar na caminhada. Vai sustentar. Se foi Deus quem pediu para você fazer o que você fez, ou o que você está fazendo, ele vai te sustentar. A crise vai vir, vai balançar o barco, vai, mas você não vai afundar, porque ele estará com você. Terceira coisa, qual a motivação? Importantíssimo isso. Qual é a motivação de você construir o que você está construindo? Qual é a motivação de você estar fazendo o que você está fazendo? Qual é a motivação, um motivo que te leva a uma ação, a um empreendimento, a uma atitude, a uma prática? Qual é a motivação?
O texto diz que desse povo aqui em Babel era a seguinte, versículo 4 do capítulo 11. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso. E não seremos espalhados pela face da terra. Em Babel era fazer o nome deles grande. Está aqui uma das coisas mais complicadas de se diagnosticar, querido. Motivação. Principalmente por nós mesmos em relação a nós mesmos. Motivação. A Bíblia diz que Deus pesa, Deus avalia a motivação. Ou seja, Deus se preocupa demais com a motivação. Porque a gente pode exteriormente fazer algo muito bonitinho, com cara de reino, com jeito de igreja, com jeito de discípulo de Jesus. Mas o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo não tem nada a ver com Jesus ou com as pessoas. Não é difícil isso acontecer comigo. A motivação do coração deles aqui era fazer o nome deles famoso. E a tentação para essa geração é isso. Porque os recursos estão aí, principalmente eletrônicos como esse que nós estamos usando nesta hora. Eu quero pregar essa mensagem para quê? Eu quero postar um vídeo na internet para quê? Eu quero ter muitos seguidores para quê? Para fazer o meu nome grande? Ou para fazer o nome de Jesus grande? Motivação. Eles queriam ser famosos. O empreendimento é da terra para o céu quando queremos fazer o nosso nome grande. O empreendimento é do céu para a terra quando queremos fazer o nome de Jesus grande. Olha aqui para mim, tem algum problema em ser famoso? É pecado, vai para o inferno quem é famoso? Não necessariamente. Desde que quem te fez famoso foi Deus para fazer o nome dele conhecido. A Bíblia diz, do texto de Gênesis 12, falando de Abraão, farei de você um grande povo e abençoarei você, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A proposta de Deus para Abraão era fazê-lo famoso, uma delas. Era fazê-lo famoso, conhecido entre as nações. É o cara mais popular. Esses dias eu estava conversando com o Pedro e perguntei para ele, me vendo aqui, qual que é o youtuber que mais tem seguidores no mundo? Eu queria saber o segmento, ele me trouxe lá um cara dos Estados Unidos que tem um canal de games. Mais de 100 milhões de seguidores. Uau! Uau! Eu fiquei impressionado. Uau! Um dos maiores pregadores no sentido de quantidade de gente no YouTube é um dos pregadores que mora aqui pertinho de nós, David Leonardo, que tem uns 4 milhões de seguidores. 4 milhões! É bastante. O que é 4 milhões comparado a 100 milhões? Nós estamos falando de um cara que não está pecando, mas está ensinando o povo a jogar videogame. Qual que é o problema de ser famoso? Se isso veio do meu coração, isso veio do meu desejo e não de um desejo de Deus. Porque quando Deus faz alguém famoso, não é necessariamente por causa de você que ficou famoso, mas é por causa dele. Porque é para mostrar para o mundo que é Ele quem faz, é Ele quem fez, é Ele quem engrandeceu. E para Abraão não foi diferente, o homem não podia nem ter filho, era estéril, a mulher era velho. Então, Deus falou, eu vou fazer famoso, através de que jeito? Vou engrandecer o teu nome, você vai ficar muito rico, vou te prosperar, você vai ser pai de multidões. Mas quais os recursos para isso naturais? Nenhum, zero.
E daí, vieram da onde os recursos? Do céu. Ficou famoso por isso? Sim. Por causa do milagre de Deus na vida dele, por causa do agir de Deus na vida dele. E aí quem, na realidade, fica famoso? Deus. Então, se você quer ser famoso, Deus tem um chamado para você ser famoso, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, querido. O problema é eu querer ser famoso para preencher uma lacuna na minha alma, porque eu fui rejeitado pelos meus pais, fui rejeitado pela minha família, porque eu ouvi a vida inteira que não ia dar certo, então eu vou provar para Deus e o mundo que eu vou dar certo. E a gente busca com todas as energias e forças tentar produzir aquilo que em algum momento vai ruir. Ainda que aconteça, em algum momento vai ruir. Uma vez conversando com os meus filhos, eu ouvi isso de um pregador há muito tempo atrás. Um cara muito conhecido, inclusive nos Estados Unidos e mundialmente conhecido. Pregador de Deus, abençoado. Ele compartilhando a sua vida, uma vez ele foi conduzido ao Espírito a fazer uma oração. Ele falou para o Espírito Santo, eu renuncio o desejo de ser famoso. E eu peço a Ti, para eu ser relevante. E eu compartilho com os meus filhos isso constantemente, sou ministrado por isso constantemente. Uma das minhas orações é essa: Senhor, me faça relevante na minha geração. Porque a partir da minha relevância, o ser famoso só vai ser uma consequência se precisar ser. Porque eu não sei a área de abrangência na minha vida. Eu não sei o que Deus quer, na plenitude que Deus quer. No mínimo você vai ser famoso na sua casa, querido. Os teus filhos vão, meu pai é famoso, eu quero estar com ele. Meu pai é famoso, assina aqui um autógrafo. No mínimo isso. Se essa for a tua área de abrangência. Mas deseje ser relevante e não famoso. Nem todo mundo, olha aqui para mim, nem todo mundo nasceu para ser um empresário. É fácil a matemática para isso, querido. Não estou nem falando de espiritualidade, é fácil a gente olhar para a matemática e provar isso. Se todo mundo nasceu para ser empresário, todo mundo fosse empresário, quem ia trabalhar para esses empresários? É só eu que pensei nisso? Só eu né? Quem que vai trabalhar para a empresa crescer? E ser funcionário necessariamente é uma posição de mediocridade, de irrelevância? Não, conheço muitos funcionários que são muito mais bem-sucedidos do que muitos empresários. O cara teve o seu empreendimento ali, passou a vida inteira, não teve uma abrangência grande, e conheço muitos funcionários, carteira de trabalho, CLT, que são extremamente prósperos, influenciadores e são abençoadores aonde estão. Nem todo mundo nasceu para ser empresário. Agora, por que eu quero ser empresário? Para de novo eu tentar preencher uma lacuna na minha alma. Porque a sociedade diz que ser empresário é bom. O cara, o que você é? Sou empresário. Uau! E aí, como é que está a sua conta bancária? Estou devendo para milhões. Qual o nível de relevância que eu estou fazendo com aquilo que Deus me pediu para fazer? Então, nem todo mundo nasceu para ser empresário. Mas todo mundo nasceu para ser relevante. Seja como empresário, seja como funcionário. Nem todo mundo nasceu para ser Moisés, querido. Nem todo mundo nasceu para ser Davi. Nem todo mundo nasceu para ser Jesus. Se todo mundo nascesse para ser Moisés, aonde estariam os Josué? Se todo mundo nascesse para ser Davi, aonde estariam os Jonatas? Se todo mundo nasceu para ser Jesus, aonde estaria João Batista? O que você quer ser? Famoso ou relevante? Porque João Batista foi um cara extremamente relevante, sim ou não? Agora ele foi Jesus? Jonatas teve um papel crucial enquanto esteve com vida, caminhando com Davi, sim ou não? Ele foi Davi, rei de Israel? Alguém que tinha direito legal ao trono, abdicou disso, entendendo que os céus já tinham dito que outro seria rei no lugar dele. Uau! Isso é consciência de identidade, do para que eu existo, eu estou no mundo.
Jonatas, sem pretensão nenhuma de ser o sucessor de Davi, de Moisés, ficava na cola de Moisés porque queria aquilo, desejou aquilo. Ficava na tenda quando Deus se manifestava a Moisés, porque ele queria a presença. Chegou a hora da promoção, Moisés vai morrer. Vou pensar em quem? Ah não, vou pensar no Zezinho. O Zezinho lá que ficou jogando bola na esquina lá, que não está nem aí para a transição no deserto, que não está nem aí para a terra prometida, que está alienado do mundo. Não, vou pensar em quem? Em Jonatas, o cara que está aqui, no pé do monte. Meu Deus, um dia eu vou viver isso. Meu Deus, derrama sobre mim também isso. O cara que está no pé da tenda, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero ver Moisés sair com o rosto iluminado. Josué, falei o quê? Josué, Moisés, Jonatas, Davi, João Batista, Jesus. Josué estava ali, queridos. Então assim, ó, nível de abrangência, nem todo mundo vai ser um Billy Graham. Mas se você parar para muitos pastores por aí, muitos querem ser. Billy Graham teve um na sua geração, com aquele nível de abrangência, nem todo mundo vai ser. O outro vai ter uma abrangência nacional, o outro vai ter uma abrangência regional ali na sua cidade, no seu bairro, mas foi relevante. E a gente fica sonhando com projetos que Deus não nos deu, não nos falou que viveríamos, e de repente ficamos tentando construir uma torre que nunca alcançará os céus e em algum momento será comprometida. Então nem todo mundo vai sair para pregar nas nações, querido. Nem todo mundo vai sair nas nações ser um pregador. Nem todo mundo vai ser um pregador itinerante em várias igrejas como o pastor Luciano Subirá. Nem todo mundo vai ser o Subirá. Se todo mundo for o Subirá, quem vai cuidar da igreja? E de um povo que está aqui? Ei, a gente precisa ter consciência do que Deus tem individualmente para cada um de nós. Senão a gente fica correndo atrás de algo, tentando construir tocar os céus com aquilo, e vamos só se frustrar. E de repente, no momento, Deus vem e sopra e dissipa, como fez com a Torre de Babel aqui. Quarto e último ponto. Teu empreendimento tem a ver com confusão ou com união? Seja na família, seja no ministério, seja na profissão, seja nos seus sonhos pessoais, tem a ver com confusão ou com união? Gênesis 11, 7 em diante diz assim: venham, Deus falando para o Espírito Santo e para Jesus, desçamos, confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Sabe o significado original de Babel? Confusão. E depois veio dar nome a Babilônia. Significado original de Babel, no hebraico, confusão. O que aconteceu ali em Babel? Confusão. Aonde acontece confusão? Quando o empreendimento é da terra para o céu, querido. Ou quando a terra entrou no empreendimento do céu. Aí entra a confusão, aí entra as facções, divisões, problemas, cada um fala uma coisa. Nos casamentos entra a confusão quando cada um quer fazer a sua vontade, o seu desejo pessoal, é o que eu penso, é o que mando, é o que digo, é o que isso, é o que aquilo. Vai ter que obedecer, eu não me rebaixo, eu não sou submissa, porque se não me amar também não sou, e cada um quer fazer do seu jeito. O empreendimento que está da terra para o céu, vai alcançar o céu quando? Nunca. Isso é Babel, confusão, empresas que às vezes até tinham um projeto do céu, e que de repente se dissipam. Por quê? Porque em algum momento cada um começa a falar a sua língua. É o meu jeito, é o meu pensamento, é a minha ideologia, é como eu penso. Igrejas, quando que se dissipam? Quando cada um quer falar do seu jeito. Não há unidade. A Bíblia diz, olha aqui, presta atenção nisso. A Bíblia diz que eles falavam a mesma língua. Está falando de dialeto, de língua, realmente. Eles falavam português, todos entendiam,
Só português no mundo. Então eu vou viajar, vou para a Europa, vou de boa porque não tem problema, falo português. Vou para Estados Unidos, todo mundo falava português. E eles eram engajados. E o empreendimento estava indo. Qual foi a estratégia de Deus para impedir aquilo porque não era um projeto dos céus? Confundiu a língua. Então, uns começaram a falar português, o outro alemão, o outro japonês, o outro inglês, o outro castelhano. E daí? Já tentou falar com alguém que não tem a sua língua e ele não te entender? Eu já tentei, eu tento. E eu falo mesmo. Eu falo, tipo, eu falo, às vezes, quando eu tive a oportunidade de ir para fora, comecei a falar um português arrastado, achando que a pessoa vai entender se for arrastado. Mas eu falo. A pessoa entendeu, daí o Pedrinho vem do lado. Ai, pai, você só me faz passar vergonha. Fica pedindo essas coisas em português, ele não entende, não está vendo? Porque não entende, a pessoa fica ali, what? What? Né? A pessoa só fica ali. E ruiu por isso. Agora, presta atenção, quando o negócio é de Deus, aleluia. Quando o negócio é de Deus, e é Ele quem é atraído e desejado, até com idiomas diferentes as pessoas se entendem. Você sabe do que eu estou falando? Atos capítulo 2, a partir do verso 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, de Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Quando o projeto é dos céus, até com idiomas diferentes a gente se entende, querido. Quando o projeto é do céu, quando a gente está preocupado em ouvir os céus, quando a gente está preocupado em saber o que os céus dizem, não o que a minha esposa diz, o meu marido diz, não o que o patrão diz, não o que o meu sócio diz, não o que o ministério diz. Quando eu estou preocupado em ouvir a voz de Deus, até em línguas diferentes, queridos, nós nos comunicamos adequadamente e falamos das maravilhas de Deus. Porque estamos comunicando algo celestial, sobrenatural. Casamentos só vão para frente se Deus se manifestar. E Ele convergir a linguagem, querido. Eu e a pastora Ana só sobrevivemos porque decidimos ouvir Deus. Porque do jeito que nós somos diferentes, querido, era separação no primeiro ano. Agora toda vez que vinha um enrosco, vamos para Deus, não estamos mais entendendo, vamos buscar Deus, vamos ver o que Ele fala. E quando Deus fala com ela, fala comigo, a gente se entende. Ministérios só vão para frente se a gente pensar a mesma coisa, querido. Deus manifestou o seu Espírito aqui. Todos que tinham línguas diferentes, eles se entenderam pelo poder do Espírito Santo. Porque o projeto que Deus estava iniciando, que era a sua igreja, tinha vindo dos céus, era a modelização dos céus, e não da terra. No Espírito as pessoas se entendem. Quando o projeto vem do céu para a terra, Deus faz as pessoas se entenderem, querido. E olha aqui, depois que veio o mover, Pedro se levanta.
Quando Jesus disse que Pedro seria o líder dos outros apóstolos? Quando que Jesus disse os outros apóstolos obedeçam a Pedro porque ele é o pastor? Quando? Não, Pedro se levanta e começa a pregar. Eu imagino os outros apóstolos levantarem juntos e falarem assim: nós pensamos a mesma coisa, nós falamos a mesma coisa. Pedro está sendo o nosso representante agora, mas estamos falando a mesma linguagem e ela é espiritual. E por isso 3.000 almas foram convertidas naquele dia. Não é à toa, querido, porque é uma linguagem dos céus manifestada na terra, e as coisas acontecem, começam a fluir. Eu desafio você a parar no mínimo para perguntar se aquilo que você está empreendendo, seja família, seja ministério, seja empresa, seja o que for, veio do céu para a terra, ou da terra para o céu. E olha aqui, se você está casado, já é do céu. Agora é só buscar o Espírito para vocês falarem a mesma linguagem, porque não tem outra possibilidade para você. Não tem outra escapatória para você. Nós precisamos, queridos, buscar os empreendimentos celestiais. Eu fico imaginando Deus aqui com um pacote cheio de empreendimento. Eu quero derramar sobre o meu povo. Mas eles estão fazendo o deles agora. Eles estão fazendo as coisas deles agora. Nem me perguntam se eu tenho. Nem me perguntam se é o tempo. Eles estão lá fazendo as coisas deles. Da onde tem vindo as direções para você fazer o que você está fazendo? Dos céus ou da terra? Se vier dos céus, o teu empreendimento, seja ele qual for, já é um sucesso para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém?